as crônicas dos Sassânidas, antigos soberanos da Pérsia, ter existido ali um rei que, graças à sua sabedoria, foi muito amado por seus vassalos e, graças à sua coragem, temido pelos vizinhos. Esse rei tinha 2 filhos, sendo Shahryar o primogênito e Shah-Zenã o mais jovem. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre uma obra que eu acho que é a obra mais amplamente divulgada da literatura oriental, que é As Mil e Uma Noites. A obra As Mil e Uma Noites, ela na verdade é composta por vários manuscritos e papiros que datam por volta do século XIV e do século XV. Embora exista um registro de um manuscrito datado do século IX, em que nele já se vê, já se insinua uma introdução, algo relativo à obra como um todo. Alguns críticos não concordam em classificar As Mil e Uma Noites como uma obra de narrativa oral. Por quê? Justamente porque há esses registros escritos por meio de manuscritos, por meio de papiros, né? Então eles não concordam de ver a obra dessa maneira. E para reunir toda essa obra, que na verdade é um grande quebra-cabeça, o compilador, que é a pessoa que vai reunir todos esses fragmentos, busca um manuscrito que está no Museu X, um manuscrito que está na Biblioteca Y, até montar todo o livro, toda a obra. Bom, a primeira versão ocidental da obra As Mil e Uma Noites, ela foi escrita pelo francês Antoine Galland por volta do ano 1700, 1704, e nessa obra Galland tratou de retirar toda a violência e o erotismo que compõem a obra As Mil e Uma Noites. Em 1872, o inglês Francis Burton, ele promove uma nova versão da obra, mas ele retoma o erotismo, ele retoma a violência na obra. Essa obra sempre nos acompanhou nos vídeos, ela sempre está aqui do meu lado, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. É essa daqui. Essa obra eu adquiri quando eu estive em Beirute. Ela está em inglês, não sei se vocês conseguem ver aqui o nome do Sir Richard. É uma obra que é simples, mas ela tem a sua beleza também. Então, para que vocês tenham noção, ela está em inglês, obviamente. E ela tem esse pequeno detalhe aqui dourado que eu acho muito bonito, que acompanha as páginas. E claro, baseado nessas traduções, nós tivemos outras que também chegam até hoje. São várias, são muitas. Por exemplo, essa daqui, As Mil e Uma Noites, que é uma série adaptada, né, uma série Reencontro, da editora Scipione, adaptada em português por Julieta de Godoy Ladeira, voltada para o público infanto-juvenil. Também nós temos essa obra aqui. Essa obra eu acho muito interessante, que é uma obra, ela foi traduzida por Ferreira Goulart, e ele deixa bem claro que ele utilizou como base a tradução de Galland, que é aquela tradução que nós falamos anteriormente, que retira a parte do erotismo, a parte da violência. E Ferreira Goulart, ele se pauta nessa tradução. Eu acho interessante esta edição, porque foi um poeta, Ferreira Goulart é um poeta brasileiro, e ele traduziu a obra. Então, um olhar poeta para uma obra literária é bem interessante. Finalmente, o que temos de história em As Mil e Uma Noites? A história começa com um rei que falece e deixa seus 2 filhos, Shah-Zenã e Shahryar. Cada um vai reinar terras distantes um do outro, e eles passam muito tempo sem se ver. Acontece que um dia eles resolvem matar as saudades e se encontrar, e Shah-Zenã aceita o convite do irmão Shahryar para visitar. E o que ele faz? Ele caminha até a esposa dele para avisá-la de que iria viajar para ver o irmão Shahryar. Só que nesse caminho, quando ele chega perto da esposa, ele flagra a esposa com um dos seus criados, com um dos seus empregados. E aí o que ele faz? Ele mata a esposa e o empregado. Ele vai até ao encontro de Shahryar, chega meio ressabiado, meio amofinado, e para espanto dele, para surpresa dele, ele descobre que a cunhada, a esposa de Shahryar, também está traindo o irmão. E o que acontece? Shahryar descobre,
toma a mesma providência que seu irmão Shahzenan, matando sua esposa. O enredo se desenvolve com várias histórias, várias narrativas atravessadas. Isso é a riqueza. E eu não vou contar para vocês o que acontece com os dois irmãos traídos, mas existe uma partezinha que eu queria ler para vocês, que tem a ver com o título do vídeo para a gente pensar um pouquinho. Diz assim: sabeis o que representam estes anéis? Significam que cada de seus donos gozou de meu afeto, como acabastes de fazer os dois. Aqui havia 98, e agora, com os que me deram, completo os 100. 100 de amantes que tive até agora. Apesar das precauções e da vigilância deste gênio que não se separa um instante de mim. De nada adianta me fechar numa caixa de cristal, nem me ocultar no fundo do mar, pois sempre encontro um modo de enganá-lo. Quando uma mulher decide fazer uma coisa, não há marido nem amante que o impeça. Mais valeria que os homens procurassem não contrariá-la, pois este seria o único meio de mantê-la discreta e fiel. Com essa fala, os irmãos se entreolham e então, que me dizes do que acaba de ocorrer? Falou Shahryar ao irmão. Deves admitir que nada se iguala à malícia das mulheres. Foi então que Shahryar, não confiando mais na lealdade das mulheres, instituiu uma lei no seu reinado. Ele se casaria com uma mulher à noite e a mataria pela manhã. Na verdade, quem mataria a sua esposa seria o vizir, uma espécie de primeiro-ministro, ministro de governo. Acontece que o vizir foi pego de surpresa. Ele tinha 2 filhas, Dinazade e Sherazade. Ele recebeu um pedido muito especial de Sherazade. Sherazade havia lido muito e tinha uma memória prodigiosa. Havia estudado medicina, história, belas artes e compunha versos muito melhor do que alguns poetas célebres de seu tempo. Além disso, sua beleza era perfeita e o seu coração só abrigava sentimentos nobres e generosos. O vizir amava loucamente essa filha, que um dia lhe disse: pai, concebi um plano para pôr fim às barbáries que o sultão vem cometendo com as filhas de família. Filha, teu propósito é digno de elogio, mas o mal que queres remediar não tem cura, disse-lhe o pai. Pai, como sois vós que a cada noite tendes que levar ao sultão uma nova esposa, pedi a ele que me conceda essa honra. Perdeste o juízo, filha? Como tens a insensatez de me fazer semelhante pedido? Sabes a que perigo te exporás? Sim, pai, sei muito bem a que perigo me exponho. Se morrer, minha morte será gloriosa, mas se conseguir atingir meu objetivo, terei prestado um grande serviço à minha pátria. Ela insistiu e, contrariando a vontade do pai, o pai levou-a até o sultão e ela acabou se casando com o sultão. Só que ela havia combinado com Dinazade que iam montar um plano de sua irmã ir até o palácio e passar a noite com ela ou próximo dela, justamente por um consolo, já que ela teria que morrer na manhã, logo depois do casamento. Dinazade prometeu fazer exatamente o que sua irmã pedia. O grão-vizir conduziu Sherazade ao palácio e se retirou. O príncipe pediu à jovem que descobrisse o seu rosto e, quando ela o fez, verificou que ele estava molhado de lágrimas. Por que choras? Perguntou ele à sua futura esposa. Senhor, respondeu ela, tenho uma irmã a quem amo de todo o coração e desejaria que ela passasse a noite perto de mim para dar-me um último consolo. Shahryar consentiu e Dinazade foi instalada em um aposento contíguo à câmara nupcial. Uma hora antes do amanhecer, Dinazade fez à irmã um pedido combinado. Sherazade, em lugar de responder diretamente a ela, pediu ao sultão que a autorizasse a contar uma história. Ele acedeu e ela então começou desta maneira. Foi então que Sherazade começa a contar a história. Mas ela tinha uma maneira poderosa de contar essa história. Ela parava num momento crucial da história, no clímax. O dia acabara de nascer. Sherazade se cala a esta altura de sua narrativa. Irmã, diz-lhe Dinazade, deve-se admitir que quanto mais falas, mais prazer nos dás. Espero que o sultão, nosso senhor, não te faças morrer, antes que tenha ouvido o resto deste belo conto. O sultão é quem manda, respondeu Sherazade. Devo fazer o que lhe dê prazer. O sultão, que não desejava menos de Dinazade ouvir o fim da história, mais uma vez adiou a morte da esposa.
E o que é o clímax? O clímax é aquele momento de maior tensão da narrativa, de maior tensão da história. É aquele momento em que o conflito vai se resolver. O que é o conflito? Então, o conflito é aquela situação em que o personagem, geralmente o personagem principal, encontra uma oposição, seja um próprio personagem, uma situação, um lugar, o que seja. E aí, essa situação, esse conflito, ele vai ser resolvido. E o clímax é aquele momento de maior tensão. Isso é muito utilizado hoje em dia nas telenovelas. Por exemplo, a telenovela que passa num dia, quando ela vai acabar, existe sempre uma cena mais forte, algo que o espectador aguarda ansiosamente, mas aí fica sempre para as cenas do próximo capítulo. Sherazade usa muito desse recurso e é o que prende a atenção, não só do sultão Shahriar, como também de nós leitores. Ela prende a atenção de Shahriar, que quer saber sempre o que vai acontecer, e instigando com isso a curiosidade. Dessa forma ela se mantém viva. Sherazade, a esta altura, interrompeu a história porque o dia raiava. Minha irmã, disse-lhe Dinarzade, esse começo me encanta e me faz prever quanto será agradável o resto da história. Não há história mais surpreendente do que esta do pescador, respondeu a sultana, e certamente concordarás comigo se o sultão me permitir viver até lá. Shahriar, curioso por saber o que aconteceu ao pescador, concedeu mais um dia de vida a Sherazade. O interessante da história As Mil e Uma Noites é que nós temos uma narrativa dentro de outras narrativas. Por um momento, quando nós olhamos a obra como um todo, As Mil e Uma Noites, Sherazade é a personagem principal. Mas quando ela começa a contar as histórias, as aventuras, ela passa de personagem principal a narradora. E isso é muito interessante porque essas narrativas elas começam a andar sozinhas, elas ganham vida própria. Por exemplo, eu conversei com algumas pessoas e perguntei: o que você sabe sobre As Mil e Uma Noites? Algumas pessoas passaram perto, mas poucas associavam, por exemplo, contos como o Aladim, Ali Babá, esse tipo de conto, à obra As Mil e Uma Noites. E, na verdade, eles pertencem, sendo inseridos antes ou depois dos manuscritos, porque há uma discussão sobre isso, o que importa é que eles compõem a obra. E eles funcionam sozinhos, são obras independentes. Então, falar de As Mil e Uma Noites é falar de muitas obras, não é só de uma. Nós temos uma personagem, mas que também é narradora, e quando ela se converte em narradora, ela conta muitas histórias, e essas histórias elas têm esse fôlego, ela tem seus personagens, elas acontecem em espaço, tempo, um enredo totalmente distinto daquele vivido por Sherazade. E isso faz com que nós prendamos nossa atenção junto com o sultão, junto com Shahriar. Importante também ressaltar que As Mil e Uma Noites não se referem a 1001 histórias, são 1001 noites. Existem histórias que se prolongam por várias noites, tanto é que ela usa do recurso do clímax. Ela para naquele momento fulcral, naquele momento principal, para prender a nossa atenção, e a do sultão, obviamente, e aí a gente continua para saber o que vai acontecer com aquela história. E olha o que interessante que Jorge Luiz Borges fala sobre a obra As Mil e Uma Noites, que dialoga com isso que nós acabamos de conversar. A gente tem vontade de perder-se em As Mil e Uma Noites, pois sabe que se entrar nesse livro é capaz de esquecer nosso pobre destino humano. No título de As Mil e Uma Noites existe algo muito importante, a sugestão de que se trata de um livro infinito. E ele é virtualmente. Os árabes dizem que ninguém pode ler As Mil e Uma Noites até o fim, não por tédio, mas porque se sente que o livro é infinito. E pensar As Mil e Uma Noites é pensar também nesses estereótipos criados em torno, dessa cultura árabe, dessa cultura oriental. Por quê? O que são estereótipos? Na verdade, estereótipos são conceitos padronizados que os grupos se dão. Por exemplo, eu sou carioca, e o fato de eu ser carioca, muitas pessoas acham que eu sei sambar. Não necessariamente. Isso é um tipo de estereótipo. As Mil e Uma Noites, pensando nos elementos da narrativa, se passa num local, num espaço, num tempo, com personagens, com caracterizações, com a apresentação de uma cultura. E tudo isso habita o imaginário ocidental e promove exatamente esse pensamento acerca desses estereótipos. Por exemplo, o imaginário do deserto,
Pensar também o harém, as caravanas de camelo, as danças típicas, os rostos cobertos com véus misteriosos, a arquitetura, a gastronomia, a religião, a lâmpada mágica, os tapetes voadores. E tudo isso permeia o nosso olhar para esse mundo oriental. Inclusive alguns historiadores, alguns estudiosos, eles falam que as Mil e Uma Noites colaboraram para difundir essa visão do Ocidente em relação ao Oriente, com relação a todo esse exotismo que eu falei anteriormente. E aí a gente tem a mulher como submissa ao homem, aquela cultura do homem de ter, né, o sonho do harém, a própria violência, os elementos fantásticos. E o interessante é que se observa também que essa obra ela foi lida na época com um olhar muito realista pelos ocidentais, como se realmente lá no Oriente essa criação aqui não fosse uma criação ficcional, não fosse uma criação folclórica ou lendária, mas uma criação realista, como se isso fosse realmente constituinte daquele lugar e daquele povo. E o interessante é que quem é a narradora ou a personagem principal que conduz o leitor por essas veredas, ou o ouvinte por essas veredas, nada mais é que uma mulher, que é Sherazade. Sherazade é a dona do discurso, ela tem um talento literário. Ela se submete aos desígnios do sultão, podendo encontrar a morte, inclusive, sendo solidária às outras mulheres pela causa, porque muitas estavam morrendo naquele reino. E aí vem a pergunta, será que Sherazade é a primeira, ou melhor, é o primeiro ou um dos primeiros casos de empoderamento na literatura universal? A questão de gênero da mulher, a questão do posicionamento da mulher na sociedade, a gente está vendo então que não é uma questão atual. Ela vem sendo elaborada desde uma obra literária como essa, desde contos como esse. Ela é elaborada de muito longe, não do nosso tempo. São questões que vêm e que ganham essa perspectiva universal justamente porque elas vêm de longe. Elas vêm... são questionamentos, são reflexões, são inquietações que vêm de muito tempo. Isso ratifica a questão de que a literatura, ela viabiliza esse tipo de questionamento, esse tipo de reflexão, esse tipo de inquietação frente aos temas sociais. Por isso, a gente precisa ler. Por exemplo, esse tom universal ou universalizante é tão interessante, tão importante, que ele gerou muitos outros trabalhos a respeito, sejam literários ou não, ou reais. Por exemplo, essa obra aqui eu adquiri também em Beirute, chama-se La Maison de Sherazade, ou seja, A Casa de Sherazade, de Hana El-Sheikh. É uma autora libanesa que é muito interessante, ela escreve muito sobre esse tema da mulher, e ela traz para esse ponto de vista atual essas reflexões acerca dessa vida dessa mulher, dessas mulheres. Isso é muito interessante para que todos reflitamos. Uma outra oportunidade que eu tive ainda em Beirute foi assistir um documentário cujo nome era Sherazade. E esse documentário era muito interessante porque ele tratava dessas mulheres de presídios, de presidiárias do Líbano. E como eram, por que elas foram ali. Então, para que a gente entenda que as Mil e Uma Noites tem um fio, tem um elo que vem lá dos séculos, muito longe do nosso, até os dias atuais. E isso nos reatualiza, isso nos faz pensar, nos faz produzir, nos faz recriar a nossa própria realidade. E também a importância da literatura, como Sherazade, como personagem ou como narradora, na questão da criatividade, da criação, da imaginação.
Isso é muito importante. Sherazade é uma personagem e ao mesmo tempo uma narradora que é muito criativa, ela é muito inteligente, ela é muito sagaz. E é essa natureza da criatividade, é essa natureza do pensamento, da inteligência, da intelectualidade que a literatura nos traz. E ela nos mostra, metaforicamente, que a criação, a capacidade intelectual relacionada à literatura, ela salva vidas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com essa obra, com essas obras que eu mostrei a vocês. São muitas, são várias versões, várias traduções. Espero que vocês se motivem a ler, busquem ler, porque são obras muito interessantes. Como eu disse anteriormente, falar da obra toda é impossível. O que eu posso, se vocês gostarem, a gente pode dividir, de repente eu falar de alguns contos que são interessantes também, que nos trazem muita aprendizagem, muita reflexão. Por isso, essa paixão, essa vontade de ler e não parar, como Shariar, ficar tão encantado naquele momento aquele ápice da narrativa que a gente quer continuar a história. Então, caso vocês queiram, deixem nos comentários, deixem também uma curtida, um like, e eu agradeço muito, gratidão por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Pode? Já tá indo. Deixa eu ficar sério. Calma.